aí, pessoal, boa noite. Como sempre, vamos esperar um pouquinho, batendo um papo aqui, falando das programações futuras. Como vocês sabem, né? Hoje é o dia do Doutor Convida, estou fazendo uma vez por mês agora. No próximo mês a gente vai falar um tema muito interessante também. Eu vou trazer uma colega geneticista aqui da Paraíba para falar sobre pequenos defeitos, grandes problemas. Ou seja, aqueles pequenas malformações que a criança apresenta, que às vezes passam despercebidas, mas que podem significar um grande problema. Então, não deixem de participar. Para o pessoal que assina o Pedflix, amanhã tem uma aula super especial. Eu vou falar sobre intolerância à lactose, porque sempre é uma confusão muito grande do pessoal com essa história de intolerância à lactose, né? Então, amanhã eu vou tentar desmanchar aí essas dificuldades, principalmente nessa interface entre alergia à proteína e intolerância à lactose. Quem quiser participar, assinar, o link está na bio. Aí o pessoal pergunta assim, pode assinar um mês ao invés de um anual? Pode. Assina um mês, entra, faz tudo, baixa os e-books, participa, assiste as aulas que quiser, que já tem lá, que são mais de 40. E aí depois, se não puder continuar no anual, ok, um dia assina o anual. Agradecer, inclusive, que tem um monte de gente no anual. Então, para mim, isso é um sinal de prestígio para o meu trabalho. E a gente já está entrando aí no 5º mês de Pedflix, já tem aí quase 40 aulas lá, de tudo que vocês imaginarem. Outra coisa, eu vou pedir para o pessoal que está assistindo aqui mandar o convite que está lá na bio do perfil Flávio Pediatra, ainda está nos stories daqui, está nos stories lá dos meus stories ainda, para os seus colegas, quem for colega da saúde, não deixe de participar, mas também para os seus colegas da área da saúde, os seus doutores, né, de qualquer área da saúde, para participar no dia 2 de maio, domingo, 8h21 da noite. Vou fazer uma live só para eles. Não vai ser aqui, vai ser uma live em uma plataforma fechada, que é a que eu uso para fazer as aulas do Pedflix. E aí eu vou fazer uma aula para eles sobre crescimento digital. Então eu vou passar, como eu falei lá na conversa de ontem, a minha vivência, a minha história nessa trajetória digital, aqui no Instagram de 2.000 seguidores para 220 mil, 170 mil lá no Facebook que eu deixei para trás, mas que vieram para cá, graças a Deus. Contar um pouco qual é a minha impressão de como funciona isso aqui, do lado do gerador de conteúdo, e não do lado da pessoa que está consumindo o conteúdo. Então, para ajudá-los, porque eu sei que o negócio está difícil aqui, para poder vencer essas barreiras de aparecer. Eu mesmo tenho dificuldade. Você vê que eu estou lutando, você coloca um post, se falar o nome do bichinho da coroa, você falar o nome de alguma droga, dessas drogas aí, das confusões, acabou. O algoritmo empacota seu vídeo, seu story, coloca lá para baixo. Então, é muito difícil, né? E eu quero ajudá-los. E aí, nesse dia, eu vou abrir muita coisa, né? Tá bom? Mas vamos lá. Tá ruim o som? Digam aí. Antes de eu chamar a doutora Mari, eu quero saber se o som tá prestando. Áudio normal, beleza. Então hoje, minha gente, eu vou chamar a doutora Mariana Moscardi. O perfil dela, anotem aí, eu vou até colocar aqui já, @mari. Eu creio que é Jucá. Moscardi, tá? Vou ver se eu consigo fixar esse comentário. Pronto, fixei, para vocês seguirem a doutora Mariana. Ela é uma grande especialista nesse assunto que a gente vai falar hoje. Então eu vou chamá-la, vou parar aqui os comentários. Como sempre, essa live fica gravada aqui no IGTV do perfil. Todos os doutores convidas estão aqui. Vocês procurarem no perfil, tanto no feed quanto lá na abazinha do IGTV, estão todos lá. Depois eu coloco no YouTube, tá? Mas agora fica por aqui. Então eu vou parar aqui os comentários
para chamar a doutora Mariana para não ficar na cara dela os comentários. Olá, Olá, boa noite, Mariana, tudo boa noite. bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Em primeiro lugar, viu, eu queria agradecer demais a sua disponibilidade. Na verdade, eu queria começar mandando um abraço para o Paulo, né, seu Sim, esposo, meu professor de urologia pediátrica. que É já esteve aqui, né? o homem que Então, ensinou o Brasil a cuidar de fimose de menino direito. então eu que seguia você no começo como mãe mesmo, porque acima de tudo sou mãe de dois bebês. E aí eu que contei para ele de, olha, esse Flávio pediatra é ótimo. Aí vocês se encontraram, fizeram a live de vocês e agora voltou para mim. Eu falei, tá vendo? Vai, volta. Pois é, essa é a vida, né? Deixa eu te apresentar para o pessoal. A doutora Mariana é formada em medicina pela USP, é cirurgiã geral e fez o programa de cirurgia geral avançada pelo Hospital das Clínicas da USP e fez 3 anos de, se fosse um estágio que se chama Fellowship, né, de pesquisa em telemedicina e cirurgia do trauma pela Universidade de Miami, na Flórida. Então, mas o último ponto do currículo dela, que eu sei que os colegas sempre gostam, que eu destaque, é que ela é a mãe do Daniel e da Júlia, né? Sim. Não, tem que falar, porque são um sucesso do Instagram, né? Muito bem. Então, Daniel e Júlia são as estrelas do perfil da doutora Mariana, que depois vocês vão visitar. Mas eu queria antes que você contasse só uma coisa assim. Não é tão comum esse currículo, né? Digamos, do trauma, tão amplo. Parece que as pessoas muitas vezes se contentam parar na cirurgia geral, os colegas, né? E eu vi que você avançou. Conta, antes de começar a falar do tema, conta um pouquinho como foi esse desafio e os desafios dessa trajetória, porque você é mais qualificada do que a média que a gente conhece para lidar com trauma, né? Parece que é uma tendência hoje e você já conseguiu largar na frente, né? Pois é, então, eu decidi fazer cirurgia na faculdade, lá no finalzinho eu ia virar uma clínica até o sexto ano, aí decidi virar cirurgiã e sempre fui muito generalista, por isso que eu gostava de clínica médica e tal. E aí nas especialidades cirúrgicas eu não me contentava muito com as especialidades, eu ia passando e falando, né? E lá no Hospital das Clínicas tem o grupo da cirurgia geral, programa avançado, que são 2 anos de residência, não é um ano só, como a maioria dos lugares. E foi, no final das contas, onde o meu olhinho brilhou, porque tinha emergência, era uma coisa mais generalista, era mais, assim, a minha pegada. Gosto muito de urgência, gosto muito disso, assim, daquele paciente caixinha de surpresa, né? E lá, no geral avançada, não é só trauma, mas a maior parte da carga horária é trauma. Né? A gente que fica com todos os plantões do PS, e então, assim, foi realmente a maior parte da minha carga horária, mas eu ainda passava em outros lugares, tipo oncologia cirúrgica, parede abdominal, enfim. Aí, quando eu acabei, fiz um ano de preceptoria no pronto-socorro da cirurgia para cuidados internos do sexto ano, e aí eu fiquei só no pronto-socorro. Então, esse ano foi meio que é isso que eu gosto, porque eu fiquei só lá. E cuidando, e também é isso que eu gosto duplamente, porque eu fiquei cuidando do sexto ano, e aí eu vi que era uma tendência que eu já enxergava, mas que eu percebi que eu gosto de dar aula, que eu gosto de ensinar. Que, assim, é quase como uma vocação minha, assim, que vem de sempre, que é o negócio de transmitir o conhecimento, me deixa muito feliz. Uhum. Aí, meu marido, como você já bem citou, né, teve a ideia de ir para os Estados Unidos. Teve a ideia, não, ele se esforçou pra caramba, passou nos steps, conseguiu um fellowship de urologia pediátrica lá nos Estados Unidos, que era uma oportunidade única. E estávamos noivos. E aí ele falou, bom, e aí? Eu falei, não, sozinha aqui não fico, né? Vamos embora. Aí eu não queria, né, ficar só, sem fazer nada lá nos Estados Unidos, queria achar alguma coisa, fui atrás e consegui esse fellow de pesquisa em trauma por causa dos meus contatos no pronto-socorro, porque daí eu já Uhum. conhecia o pessoal que trabalhava em pronto-socorro e tal, consegui o contato lá, consegui o estágio. E lá nos Estados Unidos é muito bem delimitado, é isso que você falou, aqui não é assim, mas lá existe a cadeira de cirurgião do trauma, quem atende trauma é só cirurgião do trauma, não existe outra pessoa que não seja formada em cirurgia do trauma atender porta de pronto-socorro e atender qualquer coisa, não existe.
E assim, o cirurgião do trauma também não fica fazendo outras coisas. Ele não é, ele faz a hérnia, faz a vesícula. A vesícula até faz de urgência, mas faz a cirurgia oncológica e faz o trauma. Não, isso não existe. É só trauma, né? E urgências não traumáticas. É o paciente cirúrgico do pronto-socorro. E assim, eu vi esse lado que me chamou muito a atenção. Vivi lá 3 anos vendo isso e eu percebi que assim, tinha que ser assim, na verdade. É claro que assim, eu entendo a diferença do médico que está ali no interior, que faz da cesárea até, né? Mas ok, eu acho, não estou aqui desmerecendo ninguém, imagina. Eu acho justíssimo ele tá num lugar onde tem pouco recurso e tá se virando, né? Inclusive, uma outra parte do meu fellow foi de telemedicina e a gente usava muito para isso, para acessar esse médico rural que eles falavam, né? The Rural Doctor, para poder dar assistência para esse médico que é super generalista das especialidades. Mas num centro de especialidades não tem porquê, né? Você colocar num lugar onde é um paciente super crítico, um paciente com risco iminente de vida, um recém-formado, uma pessoa que está fazendo residência de qualquer outra coisa, de qualquer outra especialidade cirúrgica. Então, é uma coisa que eu acho que eu sinto falta de lá para cá. E, na verdade, eu vejo essa tentativa de mudança aos poucos pelas sociedades. É muito recente, mas agora a gente tem título aqui no Brasil de especialista em cirurgia do trauma. Na verdade, é uma sub-área da cirurgia geral agora. Acho que começou em 2017, se não me engano, tirar o título. Eu tirei agora em 2020, então sou cirurgia do trauma pelo Brasil também agora. Então, eu acho que essa tendência né, a gente está um pouco atrás dessa tendência. Eu acho que eu vi que na própria pediatria também está havendo essa tendência, não na parte cirúrgica específica, mas na própria parte clínica, porque já está se formando as residências em pediatria de emergência, né? Então, eu acho que a gente qualificou as UTIs pediátricas, mas é isso que você fala. Muitas vezes o pediatra geral está na emergência, mas ele está ali por uma circunstância, às vezes porque é a área que também o pediatra atua, mas lógico que o pediatra de urgência que fez uma residência só naquilo. Eu, por exemplo, eu lembro da minha residência, a dificuldade que a gente tinha por não ter no hospital um centro de toxicologia, então era em outro local. Então, quando chegava o paciente com intoxicação exógena, outras questões desse tipo, exposição a cáustico, etc., a gente ficava doido, porque se você não via, você não tinha aquela vivência. As pessoas pensam que o livro só resolve, mas não resolve, né? Isso, Então, eu falo que é vivência e evidência, né? É o estudo e o dia a dia, né? Está assim na pediatria, na clínica também, né? Tem algumas residências agora de emergência médica, né? Só para lidar com emergência. Eu acho que é uma tendência, na verdade, porque muitos dos mais velhos que são especialistas nisso acabaram aprendendo no dia a dia, ali na porta, né? Na vivência. Exatamente, na luta. Então, a gente precisa também formar pessoas que não precisam depender de viver esses casos tão críticos assim para poder aprender, né? Verdade, verdade. Mas vamos lá, né? Vamos passar para o nosso tema de hoje. Eu acho que a gente está afunilando para uma coisa muito importante, que eu vejo que você assim tem muito interesse em gerar conteúdo para as pessoas, porque na verdade eu acho que é um tema pouco explorado. A gente está muito preocupado com os sintomas, né, das doenças pediátricas. Mas, por exemplo, eu acredito que a gente, com esse momento que a gente viveu, esse período aí de 1 ano, a gente teve mais demanda, teoricamente, por acidentes domésticos do que pela doença do momento, né? Então, as pessoas precisam entender a magnitude, né? Então, só para iniciar, para a gente começar a falar da parte de acidente de trânsito, para as pessoas entenderem o tamanho do problema, a maior causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 14 anos no Brasil são os acidentes. Então, todo mundo fica meio maluco quando sai uma manchete de uma doença infecciosa rara, quando sai uma complicação rara, mas a tragédia dos acidentes está no nosso dia a dia, né? Então, assim, estima 3.600 mortes e 111 mil hospitalizações por acidentes, né? Então, eu acho que realmente o número 1 são os acidentes de trânsito, doméstico para criança pequenininha, né? Mas aí fala um pouco dessa questão dos acidentes de trânsito, prevenção, as coisas que você queria falar sobre esse tema específico, que inclusive está meio em voga, porque houve recentemente uma mudança de regulamentação, né, de cadeirinha, dessas coisas.
Sim, então, é isso que você falou. Os acidentes são a maior causa de morte nas crianças e ele é a maior causa de morte somada a todas as outras juntas. Então, é muito maior do que as pessoas lembram que é, né? E elas não se preocupam. E por que que é uma coisa que me chama muito a atenção, né? Porque é o que você falou, os acidentes de carros, dentro dos acidentes, são a primeira causa de morte de 0 a 14 anos, né? E é uma das partes que eu acho que os pais mais liberam, assim, negligenciam, né? Então, por exemplo, quando eu falo que eu sou cirurgiã do trauma, tal, minhas amigas, todo mundo pergunta assim, o que eu faço quando meu bebê cai? Ok, eu acho uma questão justa, não é isso? Mas a chance do bebê morrer de uma queda, de uma simples queda, assim, tropeçou e caiu, é muito menor do que um Muito, acidente, muito. mas infinitamente menor do que um acidente de trânsito. E eu vejo a preocupação muito maior. É engraçado, os pais eles não têm essa orientação do que realmente é perigoso e do que realmente não é, né? Então, só para falar do que mais, eu me sinto na obrigação de falar isso nas lives sempre que me pedem, porque eu falo, gente, é importantíssimo. E se trata com uma coisa muito simples, que é o uso da cadeirinha adequada, os dispositivos adequados dentro do carro e fora do carro orientações de pedestre básicas, né? Então, as crianças também são as que mais sofrem atropelamento por conta de ser, da estatura, delas não enxergarem, delas quererem brincar na rua, não prestarem atenção. Então, assim, dentro do carro, o que precisa? Usar os dispositivos adequadamente, que é cadeirinha até 1 ano de idade, o bebê conforto até 1 ano de idade ou cadeirinha voltada para trás, né? De 1 a 4 anos pode virar para frente, e aí eu falo pode, mas eu não recomendo, porque o pescoço da criança ainda é muito molinho, não é porque fez 1 ano de idade que o pescoço da criança, de repente, tá super forte. Endureceu. E aí, assim, tanto que alguns países do mundo e alguns estados dos Estados Unidos, essa lei é para 2 anos. Eu tenho uma amiga que tem parentes no Japão, eles falou que ela é 3 para 4 anos que vira, acho que é o lugar mais longe que eu conheço. Por conta de manter o pescocinho encostado na cadeirinha. Tem Pesado, porquê esse negócio de ativo, virar, não né? é chatice. É porque, assim, num acidente, uma colisão frontal, que é a mais comum, né? A gente faz assim, todo O mundo faz, né? chicote, né? O adulto, a criança, só que a gente ainda tem um pescoço um pouco mais sustentado. A criança tem um pescoço muito mole da musculatura. Além disso, a cartilagem é maior, né? Então os espaços entre os ossos são maiores, tudo é mais flexível. Então o chicote que a criança faz é muito maior que o do adulto. Fora que o bebezinho pequeno ainda tem as fontanelas abertas, né? A muleira. Então, o cérebro chacoalha mais também, né? Tem mais espaço de líquor e tudo. Então, tem mais risco de trauma de cervical, que causa o quê? Paraplegia, tetraplegia, são acidentes super sérios que não tem volta, né? E o trauma de crânio, né? O acidente cerebral por conta do chacoalhado da cabeça. Se a criança está de costas, a cadeirinha está com o assento aqui, a hora que sofre o acidente, a cadeirinha está segurando esse pescoço, protege, tá? Então, o que eu sugiro no mínimo, segue a lei, que é 1 ano, né? Mas tenta segurar um pouco mais. Eu sei, sou mãe, gente, eu entendo. A criança não gosta, a criança chora, né? Enfim. Mas pensa que, assim, é um chorinho ali por aqueles 10, 15 minutos do carro por uma proteção maior, né? Segurar idealmente até os 2 anos. Eu mesma virei meu filho com 1 ano e 8 meses. Ele tinha muito vômito. E aí chegou uma hora que ele só vomitava no carro e eu acabei virando. Mas eu segurei até o máximo que eu consegui. Então a minha sugestão é virar essa cadeirinha. Se a perna começar a dobrar, lembra que a perna dobrada é menos perigoso que o pescoço quebrado, né? Então isso não é um problema, a perninha levemente dobrada, tá? Aí, quando você não aguentar mais, você vira de frente, a cadeirinha vai até os 4 anos de idade ou 18 quilos, né? Lembrando que porque o pessoal às vezes fala assim, por peso, não tem 1 ano, mas já tem 13 quilos. Não, gente, o é o maior, é o mais longe, não é o mais perto. Tá? Pensa que sempre exagera na segurança. Então, assim, é pelo menos 1 ano, e se não tiver 13 quilos, também não vira, né? Deixa. E a cadeirinha também é 4 anos ou os 8 quilos, que chegar por último, não que chegar primeiro. E aí sim, nós vamos pro assento de elevação, né? O booster, que foi essa mudança da lei agora, que foi de 7 para 10 anos, apesar de que segue sendo 1,45 m de altura. Então, assim, eu vejo como uma mudança pequena, mas no sentido de não deixar crianças menores de 1,45 m sem booster
seja ela maior de 7 anos ou menor de 7 anos. Uhum. Porque o cinto de segurança, ele só se acopla adequadamente em crianças, em pessoas com mais de 45. Senão o cinto fica no pescoço, fica no queixo, e aí, em vez de proteger, ele, na verdade, é mais arriscado, né? Ele pode machucar o pescoço no trauma, por exemplo. Né? Mariana, deixa eu perguntar uma coisa. Existe essa orientação, vamos supor, na eventualidade de um acidente, houve um acidente, a mãe estava lá atrás com a filha, né? O pai na frente, houve uma batida, o bebê está na cadeirinha, bateu, ficou o bebê na cadeirinha e o bebê aparentemente está bem, mas aí existe essa recomendação, não tire da cadeirinha até chegar ao socorro médico. Na Eu verdade, vejo assim que naquela angústia, né? A mãe, tipo, a atitude protetora quer pegar, mas de repente se essa criança tiver tido algum trauma, esse trauma, como acontece no adulto ou na criança maior, ele pode ser agravado por uma mobilização inadequada. Então, existe essa orientação mesmo, tipo, não tire da cadeirinha, mantenha tira o cinto, corta a cadeirinha, faz qualquer coisa, mas a cadeirinha ali é uma contenção até chegar à urgência, ou atendimento, por exemplo. perfeito. Assim, perfeita colocação. Na verdade, isso não é uma orientação necessariamente para as crianças, mas é uma orientação em geral para todas as pessoas que sofrem acidente de carro. Não mobilizar as pessoas, não mobiliza. E aí, como a criança tem a vantagem de ter uma cadeirinha, você ainda consegue mobilizar a cadeirinha sem mobilizar a criança. Então, ótimo se você conseguir. Se você não conseguir, chama os bombeiros e espera, não tira da cadeirinha. Os adultos, inclusive, também. O motorista do carro desmaiou. Não tira do banco, não mexe no paciente. Por quê? A gente, quando mobiliza as pessoas, e a gente não é bombeiro, né? A gente não. E mesmo eu, que sou médico, eu não mobilizaria, porque eu não tenho o aparato que a ambulância vai trazer, que é a prancha rígida, que é o colar cervical. Então, não adianta só você saber, você tem que ter um material específico, né? Que isso só a ambulância tem. Você vai mobilizar essa pessoa e você corre o risco de mexer o pescoço dela. E lembra que eu falei que o pescoço é sensível? Sim, o pescoço é uma área crítica em todo mundo, nas crianças mais, mas nos adultos também. Né? E essa mobilização pode causar uma lesão cervical que não estava ali no limite. E aí você acaba de causar. E pode causar danos seríssimos, né? Paraplegia, tetraplegia, que a gente não quer de jeito nenhum, né? A gente, até dentro do hospital, isso é uma coisa assim que, né, a gente que é cirurgião do trauma, a gente bate muito nessa tecla de não tirar o colar, tem estratégia para tirar o colar cervical, tudo certinho, estratégia para tirar a prancha, é um rigor, assim, porque tem uma estatística que 5% das lesões medulares são causadas depois do acidente, não foram causadas pelo acidente, são causadas depois, né? Seja no transporte, seja até dentro do hospital, seja na hora que resgatou. Então, para mim, é um número muito alto, né? 5% de lesões medulares que a gente poderia ter evitado. Então, não mexe no paciente. Excelente ponto. Tá. Então, eu acho que o pessoal entendeu que acidente de trânsito é prevenção, cadeirinha é essencial. Eu sei, ninguém é perfeito. Às vezes você vai na padaria. Tem até outro ponto que eu estava vendo em umas pesquisas, que as pessoas precisam entender que grande parte dos acidentes ocorrem próximos à residência. Isso. Que é aquela história de relaxou, tirou o cinto, já está tirando o bebê da cadeirinha para adiantar, e ali é um cenário de risco. Então, todo mundo também precisa ter essa disciplina, tanto na saída, que eu também vejo às vezes o pessoal sai de casa ainda não colocou o cinto, basta chegar na esquina e ver um carro te abalroar. O cinto, idealmente, ele deve ser a primeira coisa que você deve colocar quando você entrar no carro e acomodar a criança. Ué, o avião não levanta voo sem as pessoas estarem com o cinto afivelado, né, a cadeira ajustada, etc. Então, o carro é a mesma coisa, né? Sim, tudo banco de trás também, né? Porque Exatamente. tá aqui, meu filho não fica na cadeirinha, ele não gosta da cadeirinha, mas você põe cinto no banco quando você tá com ele? Você ensinou ele pelo exemplo que ele tem que ficar com cinto? Exatamente. Porque se você tá sem cinto, ele não quer pôr também, né? A gente isso aí. aprende pelo exemplo, né? E assim, você falou, eu sei que é chato, às vezes você quer ir numa padaria. Assim, eu sou super, assim, a favor do caminho do meio. Eu acho que a gente não precisa, né, ser muito... Eu vejo que alguns guidelines de segurança são muito duros, muito, assim, Verdade. secos. E
E acaba que as pessoas não fazem a segurança porque é muito difícil. Eu entendo, eu sou mãe, é muito complexo mesmo. Mas eu acho que tem coisa que a gente tem que brigar e tem coisa que a gente não tem que saber relaxar também. E acidente de carro é um que não dá. Não tem como E passar. sim, eu acho que É o assim, pior. se Não tem tem. uma coisa que ficou consolidada, né, É. salvou milhões de vidas e salva, né? Não tem mais que fazer nenhum estudo Não. randomizado para ver. Isso aí já acabou, já foi ponto pacífico na história do homem, né? A estatística americana, né, porque os Estados Unidos têm melhor estatística, é de redução de 60% da mortalidade depois do uso da cadeirinha. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Eu acho Esse assim, errou, né? eu já deixei de sair com meus filhos porque não tinha carro com cadeirinha disponível. Essa é uma parte que eu brigo, assim, que eu não Tem esse deixo. problema aí que ocorreu com a regulamentação sobre os carros de transporte por aplicativo. É complicado. Eu só acho assim que, no caso, então, nós devemos nos prevenir. Eu lembro que quando eu viajei com os meninos, eu levava cadeira de elevação, levava, faz parte, levar mala, paciência, se não está de carro tem que dar um jeito, né? Eu Ou, levei ou cadeirinha. aluga, né? Ou arruma um carro que tenha, enfim, não dá para abrir mão, né? Infelizmente, eu sei que, beleza, o carro foi lavar, eu fui pegar com o menino, esqueci a cadeirinha, tive que vir com ele sem beleza, isso é um evento fortuito. Mas mesmo assim, as pessoas devem entender que isso é uma regra, né? Regra da vida. Mas vamos passar de tema. Outro aperreio grande, assim, que eu acho que. Só dar uma dica para quem mora em Tá. São Paulo, que muita gente mora em São Paulo, existe um aplicativo que chama Baby Pass, que todos os carros vêm com cadeirinha. Normalmente você tem que agendar. É difícil você pedir que nem Tipo, Uber, assim, na específico, né? hora. Mas aqui em São Paulo facilita muito. Você sabe que você vai sair amanhã, você agenda com alguém para vir com cadeirinha. Pronto, Muito resolve. bom. É tipo um Uber de O povo cadeirinha. devia fazer uma startup de alugar cadeirinha no aeroporto, cara. Mesmo Tem. que aluga o carro, aluga a cadeirinha, usa, depois não for voltar para o aeroporto para embarcar, entrega a cadeirinha e já dava um. Ô, Nunca sucesso. vi isso aí. Mas tudo bem. Vamos lá, afogamento. Eu acho que assim, um dia desses, né, eu vi aqui na manchete uma história de um afogamento aqui na Paraíba, num sítio de uma criança de 1 ano e 4 meses, né? Então a mãe estava eu não sei se ela foi cochilou após o almoço, deixou a porta aberta, a criança foi achada num açude, num barreiro perto de casa, né? Isso sempre é uma tragédia. Mas assim, é outro tema que parece que recorre, né? É muito frequente e a gente ainda luta, né? Existem associações, existem campanhas e ainda assim o afogamento entra como uma das maiores causas de morte e de acidente nas crianças, né? É a segunda causa, né? Depois de acidente de trânsito, é a segunda Exato, causa. exato. Porque eu acho que nesse caso é porque é muito silencioso e muito rápido, né? 2 minutos na água já é o suficiente para perder a consciência, 4 a 6 minutos já é o suficiente para causar danos cerebrais, né? Então é muito rápido. E a maioria dos acidentes acontecem em casa, acontecem perto da gente, não é porque eu acho que os pais eles ficam muito atentos quando vão num dia de piscina, quando vão na praia, quando vão no mar. E, claro, tem que ficar, não é que não acontece. Mas é a mesma coisa que você falou do carro que está chegando em casa. Eu acho que em casa acaba que dá aquela desleixada, porque é o dia a dia, a gente está cansado, enfim. E aí, para essas coisas que são muito graves e a gente está cansado, enfim, a melhor coisa é ter estratégias normais, assim, no dia a dia de prevenção, de afastar, de não ter, né? Essas coisas que são muito graves, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, mas para crianças, 2,5 cm de água já é o suficiente para afogar. É muito pouco, né? Porque eles têm a cabeça grandona comparada com o corpo, né? Eles são cabeçudinhos. Então, o centro de gravidade deles é mais alto, né? E aí eles caem muito fácil para frente. Todo mundo tem um bebezinho pequeno, sabe o quanto eles caem para frente. Então, se você tiver uma poça de água e seu bebê cair para frente, é o suficiente para ele afogar. Porque ele não consegue fazer esse movimento de voltar. A cabeça dele é grande, é pesada e ele não tem, lembra, voltamos no pescoço, ele não tem o pescoço forte ainda, né? Então, na verdade, assim, evitar balde com água pela casa, quando vai fazer faxina, usa o balde no banheiro, joga água fora, não fica andando com o balde por aí, vai na cozinha, enche lá,
né? São essas coisas pequenas. Banheira, para quem tem banheira, tem que estar sempre Após o vazia, banho, né? Esvaziar. esvaziar sempre. Um lugar que Porta é do sempre banheiro fechada, se é possível, o trancada. vaso sanitário, porque o vaso sanitário é uma poça de água, naturalmente, né? Então, para as crianças muito pequenininhas, dá para colocar aquelas travas, né? Assim, de banho. Quando meu filho era menorzinho, eu colocava a trava. Aí depois, uma hora, ele aprendeu a mexer, porque, né? Eles crescem e aprendem. Mas conforme eles vão aprendendo, você também consegue ir ensinando os perigos, né? Então, você ganha esse tempo aí, que é o tempo dele aprender também a diferença do que pode, do que não pode. Manter a porta do banheiro sempre fechada já ajuda, porque é aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. A criança pode até saber abrir a porta, mas não tá ali, né, na frente dela. Se tiver aberto, ele fala: oh, olha ali minha piscininha, vou brincar no vaso sanitário, né? E aí ele poderia cair de cabeça, né? Então, esses pequenos lugares. Para quem tem piscina, não preciso nem falar, mas assim, é extremamente Rede, importante né? que quem tem piscina tem que ter. A melhor proteção é grade, né? Idealmente é grade. Aquela manta Uma rede de é mão, melhor né? que nada. A rede sim, mas aquela manta que o pessoal usa para cobrir assim de chuva é melhor que nada, mas não funciona 100%, porque a criança pode Até porque andar por acumula cima. ali, às vezes, água e É, tal, né? acumula água, ela pode tentar andar por cima daquilo lá e cair para baixo, né? Então, o ideal seria alguma coisa realmente fixa, né? Assim, ou uma grade, ou então, né, um deck, ou uma rede que você estica mesmo e fixa, né? Que você e nunca colocar brinquedo perto de piscina, por exemplo, você vai numa casa de praia que tem piscina. Não deixe os brinquedos perto da piscina, porque a criança vai em direção aos brinquedos e quer cair. E uma dica boa também em relação à piscina é preferência por colete salva-vidas no lugar de boia inflável, né? Porque o colete salva-vidas, a boia inflável é uma falsa sensação de segurança. Ela pode estourar e ninguém percebeu, ela pode esvaziar e ninguém Numa percebeu. borda, né? Numa borda daquela, meio uma pedra, uma coisa assim. Exato. Então, o melhor é aqueles. Agora tem até esses, né? Tá na moda aqueles que vêm o tronco e os bracinhos e ele é todo cheinho já, né? Ele tem o tecido de colete salva-vidas. Esse tá excelente porque não esvazia. E tem que ter a proteção no peito, porque o que acontece quando tem a proteção no braço é que se a criança virar na água, e ela às vezes a boia até nem deixa ela voltar para cima de novo. Uhum. Então tem que ter a proteção do peito também. Esse que vem o peito e os bracinhos ou o colete salva-vidas tradicional são as melhores opções. E aquelas boias que enfiam o neném no meio, elas são as piores. Aquelas de plástico, assim. Pode Porque o virar. bebê pode virar de cabeça para baixo. Outra dica muito importante é lembrar que cachorro que tem muito dono passa fome. Então, quando você estiver na piscina ou na praia, tem que determinar um adulto para ficar olhando a criança. Tipo, vira pro seu marido, você vai tomar sua caipirinha, você vira pro seu marido e fala: você vai olhar o bebê agora, combinado? Beleza. Porque senão fica assim, quem tá olhando é o outro, quem tá olhando é o outro, e aí ninguém tá vendo e é 2 minutos, né? Então, sempre. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Agora a gente falou de prevenção, né? Mas a gente sabe que o afogamento é um acidente que muitas vezes não permite aguardar a urgência chegar, o Sim. SAMU chegar. O Uhum. tempo que você ligar para o SAMU, que o SAMU chegue, muitas vezes não dá tempo de reanimar aquela criança. O que um pai, o que uma mãe, grosso modo, não é curso de Sim. BLS, não, mas grosso modo, o que é que se orienta hoje? Tira da água e faz o quê? Né? Então, Mesmo eu improvisado. acho que todo mundo deveria saber primeiros socorros, né? Salva Isso, vidas. Então, com se todo mundo certeza. pudesse ter um curso de BLS, eu não nem um curso de BLS, simplesmente ter, assim, às vezes nas escolas, ensino básico, seria Em outros excelente. países é até obrigatório para crianças, né, fazer o BLS. A manobra de reanimação, enfim. Mas, no mínimo, retirar da água, né? E aí, assim, eu não vou falar para as pessoas fazerem o boca a boca, Sem porque saber, né? é, porque tem um negócio também de, né, você tem o material adequado, né? Você não conhece a pessoa, se for um estranho, se for seu filho é mais fácil, né? Você vai fazer e pronto. Mas, no mínimo, fazer as compressões, eu acho que seria, que dava coisa para fazer para todo mundo, né? Que seria você pegar aqui, deixa eu abaixar um pouquinho. Aqui, onde tem esse ossinho, né? Mais ou menos na altura dos mamilos, e você vai na criança pequena, você vai com 2 dedos. Isso. Acidente de percurso aí, com o celular.
Já já volta. Voltou, pronto. Desculpa, caiu o suporte com tudo. O Não, celular com suporte. o celular, já que era uma conversa sobre acidentes, o Ele celular resolveu resolveu ter cair. uma queda, né? Levou uma queda. Exato. Eu fui mexer no suporte, mas só mostrando. Então, aí na altura dos mamilos, se for com a criança pequena, 2 dedinhos, você faz as compressões, tá? Não é muito rápida e nem muito devagar. Teoricamente, 100 batimentos por minuto. Eu sei que vai ser difícil para quem não é da área pensar sobre isso, mas pensa mais ou menos no movimento assim, um pouquinho mais rápido que um relógio, tá? Que os segundos do relógio. E se for uma criança um pouco maior, aí já pode ser a mão inteira. Se for uma criança mais velha ainda, ou um adulto, uma mão sobre a outra. E se for alguém que você conhece, que você toparia fazer uma respiração boca a boca, você pode fazer para cada 15 compressões, você faz 2 respirações boca a boca. Ninguém é obrigado a fazer isso no desconhecido, mas se for alguém da sua família, ou se você tiver com o espírito de salvamento na veia, aí para cada 15 compressões você faz 2 respirações. E lembrar para o pessoal que, assim, antes de qualquer coisa, alguém chamar por socorro ou pedir para alguém ligar para o socorro, né? Então, Perfeito, perfeito. antes de qualquer manobra de reanimação iniciada, você ou chama pelo socorro, ou você pede para alguém chamar o socorro, no caso 192, né, que é SAMU, para enquanto isso, se tiver alguém habilitado, né, eu acho que do mesmo jeito que a gente fez com o engasgo, tem até um vídeo lá no meu YouTube que eu falei com a mãe do Lucas, que tem a Lei Lucas e tal. Mesma coisa por engasgo, as pessoas têm vários vídeos aí, se elas encontrarem na internet, eu até publiquei um lá também sobre isso, para as pessoas entenderem as manobras básicas e outra coisa, não ter medo de fazer, porque como eu disse, afogamento é o tipo de acidente que só dá para ter socorro imediato se for do lado do hospital. Se for em qualquer outro canto, realmente é muito importante a ação, se não tiver um salva-vidas, né, no local, etc., de alguém que esteja ali, né? Então, é isso. Vamos passar agora para esse... Desculpa, pensa que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu sei que você vai ficar com medo de fazer, mas é melhor tentar do que não tentar, né? Perfeito, E perfeito. a sua colocação de chamar ajuda, só reforçando, é muito importante. Primeira coisa, se você estiver sozinho com a sua criança, isso tem um sufocamento, afogamento, eu sei que é difícil a gente não ir direto para a criança, mas pega o celular, liga primeiro para ajuda, ou grita por ajuda, ou chama o vizinho, porque é a história do avião, né? Você precisa colocar a máscara em você primeiro para conseguir ajudar. Então, não adianta você fazer nada se não chegar ajuda especializada depois, né? Perfeito. E hoje a gente tem, né, um serviço de urgência estruturado quase em nível nacional, então a gente pode chamar isso aí. Número 3 é aquela situação de aperreio que a gente acabou de falar de Lei Lucas, né, que é sufocamento, né? Então, eu acho que em todas as faixas etárias tem, assim, infelizmente, essa oportunidade do sufocamento. O que é que você viu? Conta um pouco sobre o tema e o que você já vivenciou, ilustra aí com uma história para o pessoal entender melhor essa magnitude do problema também. Então, o sufocamento, ele é a terceira causa de morte de 0 a 14 anos, mas no primeiro ano de vida ele é a principal. Ele é, se não me engano, 80 e poucos. Se não me engano, 83, eu não lembro o número exato, por cento. Assim, ele é disparado a primeira causa no primeiro ano de vida. Porque todo mundo, quando lembra de sufocamento, pensa no que você falou, do engasgo. Engasgo é terror das mães, ninguém quer dar comida para os filhos porque morre de medo de engasgo. O que, tudo bem, é uma preocupação legítima, não é isso. Mas esquecem da principal causa de sufocamento, que é o kit berço, que é o berço inseguro, né? Então, assim, lembrar que bebezinhos até 1 ano de idade, voltamos, você vê que tudo tem a ver com o pescocinho do bebê, né? Voltamos na história do pescocinho. Tem um pescocinho mole, que não sustenta a cabeça, ele não consegue virar de um lado para o outro. Por mais que você pareça, mas o meu bebê já rola. Às vezes não é uma coisa muito coordenada, uma coisa que ele consegue fazer muito pensando, é mais instinto. Então, assim,
Aí você vai lá e, né, tá grávida, a primeira coisa que as grávidas compram, o terror dos pediatras, você que me diga, né? Um kit berço. Kit Gente, berço. eu não sei, isso é uma coisa que é muito latina, eu acho, porque quando eu fui morar nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, assim, é muito já conceituado, que não põe nada no berço, assim, ninguém nem compra, nem vende, sabe? Mas eu morei em Miami. Miami era uma terra muito latina, né? Não só de brasileiros, como de latinos em geral. E tinha o lado, as enfermeiras do hospital falavam assim, não, porque quando vem as latinas, a gente já sabe que elas vão enfeitar tudo, assim, sabe? Não é só do Brasil, não. É da América Latina inteira. Então, eu não sei, a gente tem esse negócio de enfeitar o berço. Existe kit berço de berço de maternidade, que eu já vi. Aí, Nossa, gente, não, não faça isso. E é caro, porque quando eu virei mãe, eu não sabia que era tão caro. Esse negócio é caro de comprar. Gente, junta esse dinheiro do kit berço e usa para investir no bebê conforto, na cadeirinha, em outros lugares, entendeu? Porque almofada, cobertor, travesseiro, não se usa travesseiro em criança menor de 2 anos de idade, não precisa. A cabeça deles é grande, eles não precisam desse apoio que nem os adultos. Bichinho de pelúcia, naninha, aí você consegue pensar um monte de coisa. Mobile em cima do berço, tudo. Não põe nada no berço, nada. O berço tem que ser vazio, é só um lençol de elástico e mais nada. Aí vão falar, ah, mas e nem o ninho? Não, ninho também não pode. Ah, mas o rolinho? Não, o rolinho também não pode. Ah, mas nada pode. Porque é simplesmente a maior causa de morte dos bebês até um ano de idade. Né? Assim, eles não. Qualquer coisa ninguém que quer eles. que esse raio, ninguém quer que esse raio caia na casa da pessoa, né? A gente não quer que isso aconteça na casa das pessoas. Assim, é uma mini enrolada que aquele bebê dá, às vezes ele até ainda nem enrola, mas sem querer ele se debateu, entendeu? E encostou na almofada, ele não consegue tirar a cabeça de lá. E como eu falei antes, é 2 minutos para perder a consciência, 4 a 6 minutos para ter lesões cerebrais. Então, às vezes não dá tempo da mãe perceber que a criança está encostada na almofada, né? E aí, assim, eu não vou entrar no médico, porque isso daria uma live inteira. Eu até já fiz uma live sobre isso, só de sono seguro, mas eu sei que tem muitas mães que fazem cama compartilhada, né? E eu não, como eu falei, eu sou mãe, eu não julgo, assim, de verdade. Quem nunca levou o filho para cama de noite? Eu acho que não existe, né? Então, tudo bem você querer fazer cama compartilhada, não estou entrando nesse mérito, mas existem estratégias de segurança. Então, se você vai fazer a cama compartilhada, você também não pode ter travesseiro e cobertor na sua cama, tá? Porque pode sufocar o bebê igual no berço, tá? Então, assim, dá para fazer cama compartilhada. Eu sou do time que acho que dá sim para fazer cama compartilhada segura, contanto que você use as mesmas Mas aí estratégias você não acha que que no se berço. fizesse aquela cama, o berço acoplado, né? Na mesma Sim, altura, é a minha não é a preferida. Eu cama fiz isso com meus compartilhada filhos. ideal, digamos? Eu fiz isso com meus filhos. Né? Porque assim, eu Meu falo mais que velho meu a mais velho gente ainda tem. tinha o berço fechado em volta, porque eu falei, não, berço seguro, eu não quero nem ele perto de mim. E aí, obviamente, me arrependi, porque depois que o neném mama de hora em hora, tudo que você quer é ele grudado em você, né? Aí na segunda eu falei assim, gente, para com isso, né? Então eu peguei emprestado de uma amiga aqueles berços que acoplam na Sim, que cama. você acopla, né? Isso, e vira uma extensão da sua cama. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o bebê Pois tem é. o espaço dele, é um espaço que você já. Lá ele só tinha o cobertor, o lençol de elástico, ela só tinha, não tinha mais nada. Eu tinha o meu travesseiro no meu canto, tranquilo. E Você não se consegue entrar no território dele, né? Para isso, eventualmente para ter rolar. isso aí, né? Então eu acho que o pessoal tem que entender assim, ninguém é contra a cama compartilhada. Mas Exato. a gente está falando de evidência científica mesmo, de grandes coortes de segmento que mostraram esse risco diante desses outros fatores. Não é porque amamenta, não é Não. por isso Aliás, especificamente. alimentar é fator protetor, na verdade, É né? exatamente, na verdade é porque tem a dor, tem o pai, tem a mãe às vezes que está muito cansada, vai acabar às vezes poder ficar por cima, enfim, Sim. existe um risco. Ah, pode, eu sempre fiz cama compartilhada e não deu nada. Bom, eu chamo isso do argumento da sobrevivência. Beleza, tem muita gente que anda sem capacete na moto e nunca se acidentou, mas ocorre acidente toda hora. Então, eu acho que é ponto pacífico. Eu nunca vi ninguém discordar. E eu acho que o que você está colocando é o bom senso de dizer assim, ó,
tem como fazer uma cama compartilhada segura. É assim, né? Sim. E assim, não tenho dinheiro para comprar esses bercinhos, eles são caros. Sério, pega o seu berço normal, tira um lado, Desce a tira o grade, parafuso encosta lá e e acabou. encosta. Não tenho berço. Tudo bem, compra uma cama de solteiro, pega a cama de solteiro que estava no outro quarto, sei lá, Pequenininha e coloca, encosta uma encosta na na outra. parede e coloca. E tudo encostado, né, na parede de um lado e na sua cama do outro. Então dá para fazer de um jeito que o bebê tenha o espaço dele dentro da sua cama, né? Dentro, né, entre aspas, da sua cama. Mas nunca é seguro colocar no meio dos pais. Aí você fala, mas eu compro um ninho. Não, ninho não é seguro. Lembra que o ninho é coisa fofa. Coisa fofa pode sufocar. Então, se for, tenta arranjar um espacinho do bebê separado do lado no seu quarto para fazer uma gigante cama compartilhada. Eu comprei, depois que eu virei mãe, eu comprei uma cama king. Eu falei assim, eu quero os meus filhos todos podendo vir aqui e sem sufocar. Foi um investimento da minha vida. Eu falei, não, gente, eu vou trabalhar para pagar minha cama king. Aí fica todo mundo perdido em cima da cama, não tem perigo, não. Muito bem. Depois a gente vai falar sobre ingestão de corpo estranho, a gente fala um pouco dessa parte de engasgo, né? Alguma pincelada sobre engasgo. Eu acho que uma das dúvidas que todo mundo assim tem sempre eu falo, é o aperreio das mães e dos pais com o pediatra, que é queda, né? Aí queda envolve, né? O trauma, a queda que não envolve TCE, ou seja, a batida na cabeça, e aqui envolve, né? Então, quer que você fala um pouco sobre queda, né? Qual é o impacto disso e o que se vivencia, né, no dia a dia, e qual deve ser a atitude da mãe de julgar isso aí. É uma treta enorme, a principal treta número 1 é aquela história, não pode dormir. Então, vamos falar Sim. disso aí. Não, então, a preocupação dos pais normalmente é a queda que bate a cabeça, né? Quem não bate a cabeça não preocupa tanto assim, então eu vou focar na da cabeça. Claro que se quebra um braço, alguma coisa assim, tem que ir pro hospital, mas o terror dos pais é quando bate a cabeça, né? Então, quedas, apesar de não ser de longe, não ser de longe a maior causa de mortalidade, né, ou de morbidade, é a maior preocupação dos pais, talvez porque seja a maior frequência de procura no hospital. Queimaduras e quedas são os dois maiores causas de internação. Então, eu acho que é porque acontece muito, na verdade, né? E assim, de estratégias de prevenção, a gente sempre pode ter, né? Do tipo, arrumar a sua casa para a chegada do bebê, né? Então, assim, não precisa ser imediatamente, mas conforme o seu bebê for engatinhando, for andando, você preparar esse espaço para ele. Tirar aquelas coisas que, assim, quando você... quem não tem filhos, tipo mesa de centro. Mesa de centro é uma coisa de adultos que não têm filhos, né? Porque depois que você tem filho, você descobre que só serve para a criança, bem na altura da cabeça ali da criança, né? Só serve para bater. Então, sim, dá para você preparar o ambiente, mas a gente sabe muito bem que eles inventam um jeito, né? Eles sobem no sofá e caem. Então, assim, primeira coisa, não se culpe. Não se culpe, porque sempre que eu sou o ponto de informação das amigas que os filhos caem, né? E aí sempre elas vêm para mim com uma culpa, assim, uma coisa tipo, mas sou a pior mãe do mundo. Não, assim, não é. Tá tudo bem, acontece. Eles acham maneiras milaborantes de cair e faz parte um pouco do aprendizado, tá? Tá tudo bem, não se culpe. Porque se você se culpa, você se paralisa, né? E aí você não observa ou você finge que não aconteceu. E até depois não age, depois de um evento, não age preventivamente para o próximo. Você fica traumatizado, você não quer nem ouvir falar naquilo, né? Exato, perfeito. Aliás, uma outra dica até em relação a isso, de prevenção de acidente, é não dar bronca no seu filho quando acontece um acidente. Nunca. Porque que aumenta a chance dele reincidir, porque muitas crianças entram naquela posição de tipo, vou fazer de birra, né? E outra que às vezes nem vai fazer de birra, mas ele deixa de contar os próximos, deixa de te procurar, de pedir a sua ajuda, porque ele considera que isso é um erro, né? Então eu sei que a gente fica muito nervoso e ansioso, mas ter calma nesse momento, tentar não passar esse estresse para a criança, ajuda ela a não sofrer novos acidentes, ou pelo menos te contar, né? Ir até você quando os acidentes acontecem e não correr de você, né? Então muito cuidado quando aconteceu o acidente de não, moleque, como que isso aconteceu? Que você fez isso? Calma, evita isso, tá? Tá bom, mas e aí, caiu, bateu a cabeça, o que eu faço? Caiu, bateu.
aí a gente tem que observar os famosos sinais de alertas, né? A gente tem critérios maiores e critérios menores. O critério maior, com certeza, é a alteração do nível de consciência, né? O que é isso? O mais comum é a sonolência ou desorientação, do tipo, se é uma criança mais velha que já sabe dia, já sabe quem é e tudo, ela não sabe responder quem ela é, que dia da semana que estamos, quem são as pessoas que estão ao redor dela, né? Alterações do nível de consciência são indicação de ir imediatamente para o hospital, tá? E lembrar que a agitação também é alteração de nível de consciência, tá? Claro que, assim, as crianças ficam agitadas, é normal. Então, isso vai um pouquinho daquele feeling materno, aquela coisa instinto materno. Você sabe que a sua criança não é agitada desse jeito. Isso não é normal, então isso eu levo para o hospital, tá? Isso é meio subjetivo mesmo, tá? Mas a mãe sabe, né? Não, minha criança é agitada, mas ela não é desse jeito, né? Então, tá bom. E aí, além da alteração do nível de consciência, o mecanismo de trauma também indica levar para o hospital imediatamente. Né? Para a cirurgião do trauma, o mecanismo de trauma é a coisa mais importante, que a gente extrai o máximo de informação possível do mecanismo de trauma. Então, quando você for levar uma criança para o hospital, se você não viu a queda ou alguma coisa assim, pergunta bastante informação para quem viu, porque isso é ouro para a gente, né? E quais são os mecanismos, né? Então, óbvio, tirando os mecanismos, obviamente, graves, tipo acidente de carro, né? Queda de moto, coisas assim. Capotamento, né? Capotamento. Na bicicleta também. Pensando em quedas simples, a gente vai falar, por exemplo, a altura da queda, né? E aí, assim, tem um número mágico, que é 0,9 metros para menores de 2 anos e 1,5 metro para acima de 2 anos. Mas eu duvido que os pais vão decorar isso. Então, apesar de não ser uma regra objetiva, eu gosto da regra da altura da criança, porque é fácil dos pais lembrarem, né? Simplesmente por isso. Então eu sei que não é, né, para os médicos não é o ideal, mas para os pais funciona muito bem. Então você vê a altura do seu filho. Se a queda foi acima da altura que o seu filho tem, é perigosa, deve ir para o hospital, tá? Então, por exemplo, um bebê de 2 meses que caiu da cama dos pais, tem que ir no hospital. Uma cama box, né? Agora, uma criança de 3 anos que caiu da cama dos pais, provavelmente ela é maior do que a altura, né, de pé do que a cama dos pais. Então, já não é um mecanismo de trauma que chama tanta atenção. Tá? E tanto impacto, né? E também sinais de... alguns locais de hematoma são muito perigosos, né? Que aí, falando aqui mais para médico, né? Sinais de fratura de base de crânio, né? Então, se a criança tem hematoma aqui, ao redor dos olhos, que é o que a gente chama até de sinal do guaxinim, que fica com o olho assim roxo. A orelha aqui atrás, e tem aqui, né? Aqui assim, também é sinal grave de hematomas aqui, também tem que ir para o pronto-socorro. E assim, é normal cair e formar galo, tá? Sempre me perguntam, nossa, galo grande tem que ir para o hospital? Não, o tamanho do galo não quer dizer nada. Tipo, quer dizer que sangrou, né? Viu um vasinho, né? Galo nada mais é do que um hematoma, né? Então, provavelmente sangrou um vasinho, mas não quer dizer que sangrou um galão ou galinho, não muda. Agora, a posição do galo muda. Então, se na maioria, graças a Deus, na maioria dos casos, bate de frente. E aqui é a parte mais segura. Agora, galos mais para trás e para o lado aqui já inspiram um pouco mais de preocupação. Eu já falaria... Ou muito grandes, né? Assim, às vezes volumosos demais, né? Sim, porque daí pelo sangramento, né? Se for uma coisa gigante. Mas um galo normal aqui preocupa menos. O que às agora... vezes, quando... É muito comum as mães se preocuparem, né? Porque, tipo, 2 dias depois, 3 dias depois que ter o galo aqui, aparece um hematomazinho aqui na região orbitária. Se a criança está ótima, não é problema, né? Vou lembrar isso para o pessoal. Por quanto tempo tem que observar? 12 a 24 horas. Então, esse hematoma que desceu 3, 4 dias depois, isso daí é reorganização do hematoma. Assim, o que chama o alerta é pelo menos 12, mas eu gosto de falar 24 horas, pra gente ficar sossegado, tá? Então, esses são critérios maiores. Além disso, tem outros critérios menores, mas para os pais, eu coloco tudo no mesmo valor. Acho melhor, né? Melhor levar a mais do que a menos. Então, assim, criança que vomitou depois da queda,
Só tem que não é que... um vômito, né? É o vômito Sim, recorrente. sim. E é um vômito assim, vômito. Não vai falar assim que é porque a É criança porque eu quer falo dormir. assim, tem duas coisas que podem acontecer que confundem muito. Por isso vem essa lenda de que não pode dormir. Primeiro, se a criança caiu e além dela ter caído, você deu um escândalo para ela e ela deu um escândalo em resposta a você, além da queda, ela sofreu uma descarga de hormônio, de adrenalina, de cortisol tão grande que não só, como o pessoal que assistiu ao aluno de vômito viu, a descarga de cortisol ativa o reflexo do vômito. Então ela pode vomitar de estresse. Segundo, essa descarga adrenérgica leva a uma tendência da criança cansar, esgotar. Então ela dorme porque ela está esgotada. Então não tem que ficar ligar o heavy metal na casa para a criança não dormir, etc. Você precisa ficar de olho porque se a criança começar a dormir por um tempo, porque normalmente é aquela sonequinha que a criança estressou, deita ali um pouquinho, dorme um pouquinho, mas aí ela desperta. Se ela não desperta, ou se ela começa a ter uma respiração estranha, ruidosa, hospital, né? Porque fica aquela história assim, não vai dormir, então imagina um ambiente do estresse, queda, estresse, escândalo da mãe, escândalo do pai, meu Deus do céu, você que posso estar agora, não sei o que. E aí, se o pessoal manter a calma, mantiver a calma, acho que muitas vezes a criança vai chorar um pouquinho, vai cochilar um pouquinho porque ela está estressada, vai suar, e daqui a pouco ela acorda de boa. Então, essa criança não tem problema em dormir. Agora, a criança bateu, né? Ficou desfalecida, a criança não responde, a criança não dormiu, ela saiu da consciência para um sono profundo, roncando, que não é comum para ela, chama ou leva ou chama uma ajuda, né? Perfeito. Assim, esse negócio da criança dormir. Ah, só antes de falar isso, para terminar o último sinal que você falou agora, desmaio, que eu não tinha falado. Criança que Sim, desmaiou tem que ou levar uma para o crise hospital. convulsiva, né? Ela Ou tem uma crise convulsão. convulsiva. Desmaiou, teve convulsão, tem que levar para o hospital. Tá? Teoricamente, desmaio acima de 5 segundos, mas ninguém vai contar esse tempo. Então, desmaiou, leva para o hospital. Tá? Agora, com relação a dormir, porque o que acontece? A maioria das vezes que a criança cai é bem na hora da bruxa, né? Que a gente fala. Porque é aquela hora que os pais já estão cansados, é fim do dia, né? A gente já perde a atenção. E a criança parece que ganha uma bateria nova antes de dormir. Impressionante, né? Tipo, tava lá meio com sono, de repente ganha. A gente fala que ficou bobo alegre, que a gente fala, ih, tá expirando. Colocou no carregador. A gente fala, ai meu Deus, tá expirando já as crianças. E aí começa a pular, e não sei o que, e cai. E aí é bem na hora de dormir, é uma hora que a criança já estaria com sono normalmente, que normalmente você colocaria para dormir. O que fazer, né? Então, assim, dormir por si só não piora. Não é nem agrava, né? Não agrava o problema. O problema de dormir é você não conseguir fazer a vigilância desses sintomas, porque alguns sintomas, como a gente falou, né, consciência e tal, você só avalia com a criança acordada. Então, o que a gente faz? Eu sempre sugiro, nessa noite, ou vai você dormir no quarto do seu filho, ou põe seu filho para dormir no seu quarto, mas assim, vai dormir junto, porque você, se for um acidente que entrou aí nos critérios, né, que você ficou preocupado, se não foi uma coisa leve. Porque aí você está mais perto para vigiar, né? Isso, perfeito. Antes de ter filhos, o que eu falava para os pais? Olha só, né? Como ser mãe muda tudo. Antes de ter filhos, o que eu falava para todos os meus pacientes que apareciam? Eu falava assim, não, de 3 em 3 horas, você acorda a sua criança, você vê se ela está acordada e depois ela volta a dormir. Aí hoje eu vejo como eu era coitada da mãe. E a primeira vez que você acorda a criança, 2 da manhã, hora de acordar, nunca mais ela dorme, né? Qual a chance? Tá bom, um abraço. Já ela era. vai ficar com irritabilidade mesmo. Vai ser a pior noite da vida de todo mundo. Então, assim, peço desculpa se você passou no pronto-socorro comigo antes de ter filhos, né? Aí hoje, o que eu falo? Eu falo assim, ó, quem tem que observar a criança de 3 horas é você. Eu vi uma vez um post seu, inclusive, sobre isso, eu achei perfeito. Então, quem tem que ficar acordado é você e não a criança, né? Então, o serão é seu. O plantão é seu. Exatamente. Então, assim, vai lá dormir com sua criança, bota seu despertadorzinho a cada 3 horas, mas daí acorda você, né? Acorda, olha a criança, vê como tá a respiração. Você falou bem, se tiver uma respiração ruidosa, né? Se não tá expandindo o pulmãozinho bem, se tá esquisito, se tá uma palidez maior do que o normal, você dá uma olhadinha lá, a criança tá igual um papel, pálida. Um sono muito agitado, alguma coisa assim que não tá normal.
Agora, digamos que está dormindo, super dormindo, e você está preocupado. Vale a pena dar aquela leve superficializada, mas não é para acordar. É só, tipo, sabe aquela, assim, Vai para ver se lá, ajeita o mexe? lençol, muda de É, posição. Se for exato, maiorzinha, né? Bota o lençolzinho lá, puxa, para ver se ele faz exato. aquela. Você quer ver se a criança reage a Mas isso é estímulos. É REC isso. materno, né? Isso é REC materno. Vamos ver se essa criança está reagindo a estímulo. Se ela vira de lado, se ela puxa o lençol, se ela está reagindo a estímulo de maneira adequada, tá tudo bem. Tá? Agora, se você, né, deu uma cutucada, não foi, deu outra, não foi, aí você vai acabar uma hora tendo que tentar acordar, porque a criança não está respondendo a estímulos. E se ela não acordar, é um problema, tá? Então, É. só de leve, né? E Agora, depois, raramente, né, aquela queda que não preencher os pré-requisitos, os critérios de alerta, resultará numa isso. complicação, né? É uma coisa 0, alguma coisa por cento. Então, as E é pessoas aquilo. precisam entender que se você não fez esse julgamento de que precisava de atenção por ser um trauma desse tipo de alerta, você não levou para o hospital, muito dificilmente Sim, será complicada a situação, né? Assim, a situação se exato. complica. E se for um trauma muito leve, você não precisa nem fazer isso, na verdade. Já aconteceu, meu filho, sei lá, bateu a cabeça da testa na porta e botei pra dormir, tá tudo bem, entendeu? Se a gente tá falando daquele limítrofe ali, que você não É acha que verdade. quer ir para o hospital, mas também ficou preocupado, né? E assim, eu sempre dou um recado que assim, na dúvida, leva no hospital, entendeu? Assim, é à noite, eu tô muito cansada, tive um dia muito pesado, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa vigilância em casa, eu estou preocupado, né? Assim, tá tudo bem, leva no hospital. Muitas vezes a gente faz vigilância hospitalar, não quer dizer que vai precisar fazer uma tomografia, não é isso. Mas às vezes a criança fica lá em observação no hospital porque tem uma equipe lá no hospital que vai ficar acordado olhando por você, né? O enfermeiro, o médico. Agora, eu até entendo as mães hoje em dia, sabe? Faz um ano que as mães não querem de jeito nenhum levar menino para observar nada no hospital. Sim, E aí eu pode ser falo, Covid, né? né? Então eu falo, ó, é o jeito a gente ficar de olho, observando, etc. Agora, assim, as pessoas Sim. precisam entender isso. Eu queria só dar duas dicas de pediatra, que é o seguinte: eu não sei quando é que a gente vai chegar ao entendimento, né, das pessoas, que nenhum médico da face da Terra, do Japão ao Brasil, aos Estados Unidos, à China, à Micronésia francesa, indica mais que se deu andadores para Ah, criança. Os andadores são uma das principais causas de acidentes com trauma crânioencefálico. Certo? Então, assim, eu não sei porque isso vende ainda. eu não A sei que gente, avisa a gente deixa, como gente. sociedade, a gente não compra mais bala soft, mas tem andador para as crianças, É aprovado pelo né? médico. Como? Então tá, eu não sei. E outra coisa é assim, planeje sua casa do quarto do bebê, pensando no aspecto de prevenção de acidentes. Então, eu não entendo porque ainda colocam trocadores em cima de cômodas adaptados, que puxa, sei lá o quê. Eu tive esse ano um paciente que caiu de cima da cômoda. Porque Meu aquela Deus. coisa, a frase que eu sempre escuto dos pais é a mesma. Foi só um segundinho que eu me virei, doutor, pelo amor de Deus. Eu digo, mas é um segundo mesmo. Menino de 2 meses, 3 meses, passa a perninha ali, tchum, Vixe, acabou. minha filha, Então, 9 assim, meses, deitou, rolou. Não fica mais, tá até difícil. exatamente. Então, vamos para o negócio raiz mesmo, que é um colchãozinho lá e bota em cima da cama e troca na cama. Não inventem Então, novidade, eu, não. eu nos Estados Unidos tinha muito um negócio que chama mesa trocadora, que é diferente um pouco da cômoda porque ela tem as laterais altinhas. E você troca de frente. E, gente, eu não sei mais trocar de lado igual cômoda, Isso é porque uma é caixinha, muito né? mais prático trocar de frente. Então eu tinha lá uma mesa trocadora que aí as laterais são mais altinhas. Então, para a criança cair da mesa trocadora, ela precisa realmente passar a barreira. É claro que você não vai deixar ela sozinha, mas evita esse negócio de 2 segundos, né? Que é a Não, da não tem, cômoda. é exatamente isso. Aqui eu tenho uma dessas, que assim, é muito difícil achar no Brasil mesa trocadora, mas eu lembro que eu falei assim, não é possível que eu não vou achar, daí fiquei na internet, assim, caçando em todas as lojas. Porque o conforto é a parte ergonômica, né? Que ela fica mais altinha do que a cama.
Então, aí procurei e achei. Então, para quem estiver fazendo quarto e quiser procurar, é difícil, mas você acha um lugar. E ela vem com as Procura laterais. aí, dá um Google. Dá um Google. Ela vem com a lateral um pouquinho altinha, então ela já dá essa protegida. Para mim é fundamental. Eu odeio a ideia da cômoda que, além de não ter a proteção do lado, você troca o bebê de lado, então tem mais chance ainda dele rolar. Porque tem a lateral inteira ali aberta, esperando para rolar para o chão, né? E tem só a última coisa antes da gente entrar para os ferimentos, é o seguinte. Mamães e papais, a pele dos seus bebês é uma pele muito sensível. Não coloquem uma pedra de gelo direto na cabeça, na pele dos seus bebês. Pegue água gelada, coloque num saquinho, compre. Tem essa casa de criança, tem que ter um daqueles gelzinho que coloca no freezer, sempre à mão. Não se preocupem que ele terá uma utilidade muito grande algum dia. Então você envolve numa fraldinha e você coloca ali. Não coloque gelo direto na pele da criança, principalmente o bebê pequenininho, que você vai queimar a pele, a criança vai enlouquecer, ela não vai deixar porque ela vai ficar incomodada. Agora, fraldinha geladinha lá com a compressinha aí, tá tudo bem, né? E aí pro hematoma o tratamento é gelo, que nem você falou, mas sempre com uma fraldinha. E aí eu já vou aproveitar que você deixou essa deixa para falar um pouquinho dos cortes e queimaduras no geral. Isso, vamos no próximo, isso. Não coloque nada, na verdade, nos ferimentos da sua criança, não só gelo. Porque tá aí dois temas, que é queimaduras e cortes, que acho que são os lugares que mais tem crendice do mundo, assim, é impressionante. Se você perguntar para 10 pessoas o que coloca numa queimadura ou num corte, vai receber 10 orientações diferentes. É impressionante. Manteiga, pasta de dente, pó de café, não sei. Babosa, clara de ovo. Eu já ouvi de tudo. Tudo. E até assim, pomada que o farmacêutico passou, assim, não ponha nada, tá? Então, para o corte, é porque não for uma questão infecciosa, tá? Lembrar que o corte, ele é uma abertura da pele, e a pele, eu não sei se as pessoas sabem, mas ela é um órgão, ela é o nosso maior órgão. E ela, a função dela é proteção contra a infecção, é uma barreira, né? Então, a partir do momento que ela está cortada, a nossa pele, ali tem um lugar... Se expõe, né? Infecção. Então, qualquer coisa que você colocar no corte, você está levando potencial infecção para dentro. Então, não. Então, cortes, no geral, o que a gente faz? Água e sabão. Bom. Mas você... Não. Não. Água e sabão. É claro que, assim, se você vai falar... Eu tenho uma colega cirurgia plástica, que ela indica lá uns curativos de hidrocológico e tal, mas aí são coisas que o médico vai prescrever para você, né? Você em casa lava com água, lava com sabão, e só, mais nada, tá? Sabão normal, não precisa ser antibacteriano, não precisa ser álcool, coitada da criança, não vai arder pra caramba, não precisa ser álcool 70%, nada disso. E observar, se estiver sangrando sem parar, ou se tiver tido lesão da pele inteira e você começa a ver aquela gordurinha que tem embaixo, mas normalmente as pessoas que não são da saúde nem percebem a gordurinha porque tá sangrando muito. Então, se lesou a pele inteira, vai sangrar muito e aí você tem que levar para o hospital, provavelmente vai precisar dar ponto. Então, normalmente a gente dá ponto ou para parar sangramento ou porque abriu a pele inteira, né? Agora, se é aquele arranhão que você só tá vendo aquele branquinho ali, que ali ainda é uma parte da pele que chama derme, né? Você só tá vendo aquele branquinho, não tá sangrando muito. Tá sangrando muito e tal. Lembrar que, normalmente, se você comprimir por 10 minutos, você consegue ter se a criança tiver uma coagulação boa e não tiver um corte muito grande, ele para de sangrar, né? Só que tem que aquietar o menino, né? Para poder ele aguentar lá uma compressão prolongada. Né? Ótima colocação. Tá aí um outro tema, junto com o BLS, que eu não sei porque que não é difundido em todo lugar. Nos Estados Unidos tem um curso para leigos que chama Stop the Bleeding, para ensinar a estancar sangramento. E isso salva vidas. E isso serve agora para adultos ou para crianças. Qualquer vez que você vê uma pessoa sangrando, você encontrou um acidente, qualquer coisa, alguém que está sangrando ativamente, pega um pano limpo, e aí não precisa ser estéreo, não precisa nada. Só que não tenha, sei lá, um monte de terra, é isso. Pega um pano limpo, coloca em cima e comprime com muita força, tá? A tentativa a força é a força suficiente para parar o sangramento. Então, se for um cortinho na testa, você vai fazer isso, você não precisa ficar apertando a criança, né? Vai fazer isso, vai parar o sangramento, essa é a pressão. Se for uma coisa maior, uma fratura exposta, sei lá
você vai precisar apertar mais. E aí você aperta a quantidade que for necessária. Por quanto tempo? Pelo menos 5 minutos sem parar, contados no relógio, sem tirar a mão para olhar, né? Sem nem checar. Isso. 5 a 10 minutos, né? Que foi o que você falou. 5 a 10 minutos, aí você tira a mão. Se parou, parou. E assim, eu vou te falar, a maioria dos sangramento compressíveis param com 10 minutos de compressão. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Beleza, parou. Cobre ou não cobre? Depois que parou. Vai dormir. Bota lá um microporezinho ou não? Então, antigamente eu falava que não precisa. Em casa, assim, as primeiras 24 horas sim. Eu sempre acho que as primeiras 24 horas tem 48. Tem que deixar fechado por uma questão de que a primeira fase da cicatrização, né? Então, é importante que não entre nenhuma contaminação ali. Mas depois de 48 horas você pode deixar aberto, você pode lavar, tudo bem. Porque isso se for ficar em casa. Agora, sim, tem que lembrar que são crianças, né? Que não tem muita consciência. Então, assim, se a criança vai brincar no parquinho, se a criança vai mexer na terra, se a criança vai para a escola e, enfim, cobre, né? Porque ela não tem consciência de deixar limpo. Agora, se ela está em casa, na frente da TV assistindo TV, você pode aproveitar esse momento para tirar e deixar arejar, né? Agora, e não coloque outras coisas em cima do corte. Isso, não, é sempre assim, água, sabão e uma gaze, acabou, tá? Agora, isso nem foi o que eu falei, é uma coisa que o médico tem que definir, não é o paciente. Mas existem uns curativos atuais, que é uma tendência mais atual, de você usar placas de hidrocolóide, manter sempre fechado, mas aí é com um curativo específico, tá? Porque essa placa, ela vai melhorar a cicatrização e a cicatriz vai ficar mais bonita, tá? E aí sim, nesse caso, a gente deixa sempre fechado e vai trocando a placa. Mas isso daí quem te receita é um médico, não é uma coisa que nem vende na farmácia, vende em lojas de produtos médicos. Então, é uma coisa que é melhor, né? Se você quer melhorar a cicatrização nesse nível, melhor é você realmente ir num cirurgião plástico, alguma coisa assim, que vai te recomendar um curativo específico. Agora, se for uma lesão estranha, uma lesão assim, ou por levou exemplo, uma sutura. É grande, a mãe está preocupada que isso no futuro vai ter um problema estético. Aí eu recomendo ir no cirurgião plástico para fazer esse acompanhamento. Agora, é um cortinho pequeno, assim, que não é um problema estético em si, deixa aberto, deixa arejar depois de 24 a 48 horas. E se a criança for ficar no lugar... Aproveitar o adendo, né? Aproveitar o adendo antes da gente falar de queimadura para contar um perreio pandêmico meu aqui. Eu estava em casa, março, depois que fechou tudo, tava aquela coisa, fecha tudo, né? Em março. Aí a gente foi comprar não sei o que. Quando eu cheguei, tava meus dois filhos, o adolescente de Pedro, de 13, e Manuela de 8, que ela não tinha cor. Ela tava, parecia um fantasma. Aí na porta da garagem, quando eu olhei assim, e ela com o negócio aqui. Vou resumir a história. Eles brincando na rede, ela caiu, meteu o queixo, abriu. Era um sábado à noite, chuvoso, em Bananeira, no interior da Paraíba. E lá estava eu com uma bronca dessa na minha mão. Resumo da ópera. O pai dela teve que arrumar no hospital um kit de sutura e suturar a própria filha em casa, no meio da pandemia. Caramba! Então tá lá. E foi a segunda vez que ela abriu aqui. Então eu fui uma suturinha que já era em cima daquele tecidinho que já estava feio. Mas enfim, essa eu não vou me esquecer nunca. Ficou pros anais aqui de casa. Mas você sabe que eu tenho uma amiga que é cirurgia plástica que ela tem um kit de sutura no carro. Ela falou, não, se aconteceu alguma coisa com os filhos na viagem, porque era cirurgia plástica, né? Ela falou, mas olha, eu vou lhe não é uma má ideia, não. Porque uma dessa aí, por exemplo, me salvou a amizade. Que eu falei com uma pessoa, não, eu vou deixar aí o kit na sua casa. Beleza, porque quem estava mais estressado era a própria Manuela, dizendo que eu vou pro hospital para pegar cirurgião, mas no caso não. Tá vendo? Mas aí vamos lá, vamos terminar esse parênteses. Queimadura, né? Eu falo assim, é o número 1 desse salamaleque aí. O que é para fazer? O menino tá lá, como foi a foto que eu coloquei hoje, que o povo até disse que deu gatilho. Sei lá, o menino foi mexer no fogão, pegou numa coisa quente, queimou. E aí? O que é que faz? Vamos lá.
Então, essa é a principal das crendices. Não é para pôr nada. Nada é nada, tá? Porque vai alguém perguntar, não, mas eu sei que eu já pus clara de ovo. Não, não é para pôr, tá bom? E tem motivo, tá? Porque, primeiro, o tratamento da queimadura qual que é? É resfriar a queimadura, tá? Porque a queimadura, ela não para a partir do momento que você afastou a mão. Enquanto a mão estiver quente, ainda está queimando, tá? E se for para o produto químico, pior ainda. Enquanto tiver produto químico naquela mão, ainda está queimando. Então, você precisa parar a queimadura. E o que você faz para parar? Água fria. Então, água corrente, fria, coloca a mão embaixo da água, a parte que queimou embaixo dessa água, até a temperatura da mão ficar igual à temperatura normal do resto do corpo. Então, não é colocar um pouquinho e tirar. É 15 a 20 minutos de água corrente gelada, tá? Porque se você tira e você vê que a mão ainda está quente, ainda não parou a queimadura. Então, esse é o primeiro motivo de não pôr nada. Porque se você põe alguma coisa, você não faz isso. Quem vai ficar 15 a 20 minutos lavando se colocou manteiga em cima? Não vai, né? Então, água. Se as crianças pequenas é difícil, às vezes, né, deixar um bebezinho ali com a mão parada na água corrente, então você pode considerar pegar um balde e colocar água gelada, contanto que você lembre de ir trocando essa água, porque ela vai esquentar. Então, você vai trocando para manter a temperatura fria durante esse período aí de 15 a 20 minutos, tá? Parou a queimadura, você vai observar nas próximas horas essa queimadura. Por quê? Aí entra outra coisa importante. A gente tem que saber o grau da queimadura. Existem queimaduras leves, que é o primeiro grau, moderada, que é o segundo grau, e a gravíssima, que é o terceiro grau. Né? E dependendo do grau, muda completamente a conduta, a maneira que a gente vai lidar com isso. Tá? E não é de cara que ela delimita isso. Às vezes vai demorar 1, 2 horas para delimitar esse grau. Se você tá com um monte de pasta de dente, de borra de café, que quer que seja em cima, não avalia nada, né? Faz essa avaliação, exatamente. Então, esses são os motivos de não pôr nada, tá? Fora o fato de infectar, que lembra? Uma pele lesada, tem risco de infecção, você pode levar infecção. Então, tem 3 motivos, né? Bom, então o que você vai fazer? Observar com a pele sem nada, nem hidratante, nem nada você vai passar nas próximas horas. Se ela for primeiro grau, é a única que você pode ficar em casa. Como que eu vou saber o primeiro grau? Que é a única que eu acho que as pessoas que não são médicos têm que saber mesmo, né? É aquela queimadura de sol. Sabe quando você vai pro sol, aí você toma sol demais, você fica vermelho? É essa. Você teve uma queimadura de primeiro grau por sol. Tá? Segundo grau, normalmente tem bolha. Então, eu diria que da bolha para frente, o ideal é você ir no hospital. Tá? A menos que seja assim uma micro bolha, né? Assim, tudo primeiro grau com uma mini bolinha, tudo bem, ok. Mas se já formou uma bolha grande, eu não recomendaria você não acompanhar isso. Até porque a cicatrização melhora muito se você vai no serviço, que te acompanha, né? Que vai passar os tratamentos adequados, né? As lapinhas, os cremes adequados para melhorar a cicatrização. Até do ponto de vista estético e funcional também, né? Então, da bolha para frente, acho que tem que ir no hospital. Se for só o vermelhinho, mesmo após algumas horas, seguir só com o vermelhinho, pode observar em casa. E aí sim, depois de algumas horas, a gente tem que hidratar essa pele para ela regenerar melhor. Então, a gente vai seguir passando. Pode ser um hidratante, mas alguns hidratantes acabam ardendo, né? Porque é uma pele que está muito sensível. Então, normalmente a gente recomenda passar óleo. Existe um óleo que chama AGE, né? Ácido graxo essencial. Vende na farmácia. É o normalmente que a gente mais recomenda. Mas poderia ser aí um bio-oil da vida, um óleo de amêndoas, né? Alguma coisa assim. E como eu falei, poderia ser até um hidratante mesmo, né? E aí você vai passar com bastante frequência, que nem quando você toma sol. Você fica fazendo o quê? Passando um monte de hidratante para regenerar essa pele. Mas isso você vai fazer horas depois, tendo certeza que não formou bolha e tendo certeza que essa queimadura já parou, já tá tudo certo, né? A bolha não estoura em casa, tá? A gente vai estourar lá no hospital, é meio frustrante, porque tem essa lenda, né, de que não pode estourar a bolha. E essa lenda é real fora do hospital, né? Assim, porque você não deveria estourar ela com qualquer material que você tem em casa, senão você está levando infecção. Imagina, você está furando a camada da pele e levando infecção lá para dentro, né? Então, só que aí chega, é engraçado, chega, né, no hospital, o paciente com bolha, tá? E fala assim, doutor, o que faz agora? Não, agora a gente vai estourar a bolha. O quê, doutora? Você vai estourar minha bolha? Não, sim, eu vou estourar sua bolha, mas aí eu vou estourar com o meu material estéreo, né?
com as minhas pinças adequadas, esterilizadas, para fazer o curativo adequado, né? Então, fora do hospital, eu não recomendo estourar para não levar infecção. E aí, provavelmente, quando você for no hospital, o médico vai fazer um curativo, vai estourar essa bolha e vai fazer um curativo adequado, tá? E mesmo primeiro grau, em lugares de dobra, então mão, cotovelo, joelho, ou na face, né, que é uma área que, além do ponto de vista estético, também funcional atrapalha muito, eu também acho que tem que ir no hospital. Porque E tem aquela questão da criança, né? Da gente saber que, diferentemente do adulto, pequenas áreas da criança significam uma grande superfície queimada, então tem um risco maior dessa criança sofrer um distúrbio metabólico, ficar com desidratação, para o pessoal entender, ficar com perda excessiva de líquidos e complicações em áreas muito pequenas. Então, assim, é muito importante para o pessoal entender que, como Mariana muito bem falou, na dúvida, leve. Não fique fazendo essas 1000 bruxarias que tem na internet aí, que sua vizinha falou, que a comadre falou, porque muitas vezes, como ela diz, às vezes quando demora a chegar, complica o tratamento, cicatrização, às vezes essa criança chega já, pode ter, por exemplo, uma queimadura relativamente, uma área pequena, mas com a superfície corporal maior, pode levar a problemas renais na criança rapidamente. sim. Então, não é brincadeira, queimadura é um negócio muito sério. Isso. Na dúvida, leva no hospital. Eu acho que, assim, mesmo em tempos de Covid, é o tipo de coisa que não dá. E eu acho que, pra assim, o brincar. principal da prevenção de criança bebezinho, né? Água do banho, né? Esse negócio Sim. da água do banho. E se tiver já engatinhando, subindo nas coisas, porta na cozinha. O Né? lugar mais perigoso para queimadura é a cozinha, disparado, né? E aí, assim, é aquilo que eu falei, que eu acho que os guidelines são um pouco secos nesse sentido. Porque daí você vai ver que o guidelines fala assim, não deixar a criança entrar na cozinha. Aí você fala assim, bom, por que ele escreveu isso? Não tem filhos, não é mesmo? Porque como que você vai bloquear uma área da sua casa? Quando ele é muito pequenininho, ok, isso foi uma portinha. A gradinha resolve. Daqui a pouco ele já acabou a gradinha. Né? Então, eu gosto muito da ideia assim, bebê muito pequenininho, a gente protege tudo. Só que aí vem um segundo momento, que é ensinar, né? Eu também acho que tem aquela ideia de trazer a criança com você, né? Então, você coloca muito medo na criança, aquilo vira um lugar de desejo, né? Então, aquela criança não pode nem passar na frente do fogão, que a mãe já tá assim, sai daqui, menino! A hora que você virar as costas, ela vai querer ver aquilo que todo mundo fica o dia inteiro lá, a mãe fica o dia inteiro, o pai fica o dia inteiro, e ela não pode mexer, né? Então, aí eu acho que vai muito também uma coisa que é mais de educação infantil, mas que eu acho que se liga muito, né? De você trazer a criança com você, né? Assim, mostrar, né? Você vai cozinhar, a criança vai querer cozinhar com você, deixa ela cozinhar com você, põe ela lá, sobe ela no banquinho, na torrinha montessoriana, bota ela com você, mostra que, olha, a mamãe tá cozinhando, olha, aqui é quente, isso aqui é fogo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ó, aí quando assim, né, o forno ainda começou a esquentar, que ainda não tá muito quente, bota a mãozinha de leve, olha como esquenta, tá vendo, filho? Esquenta, cuidado e tal. Eu acho que uma criança que tá sempre junto, fazendo as coisas juntos, tem menos curiosidade perigosa, né? Porque ela faz junto, ela tá lá, ela se diverte, e você tá vigiando. É muito melhor a criança ter acesso ao fogão quando você está vigiando do que quando você virar as costas, né? Aqui em casa, o meu filho adora. Aqui em casa, o Paulo cozinha pra caramba, né? Aí já virou o momento deles, né? Meu marido vai para cozinhar, ele já vem, ele tem uma torrinha monsterana e ele me arrastando, assim. Papai, e aí eles ficam lá cozinhando, é divertido. Então, assim, além de ser um momento bom com o seu filho, você está ensinando a eles medidas de segurança no dia a dia ali, sem ter que ser uma coisa que imponha medo, porque o medo não resolve para a criança. Verdade, verdade. E só uma dica assim para o pessoal que tem gente que gosta da numerologia pediátrica. Então, a água do banho do bebê tem que ser menor de 36 graus. E a forma, se você não tiver termômetro em casa, você testa com seu antebraço. Você não vai testar com isso aqui não, que essa parte aqui é mais grossa, né? Você testa com a pele mais fininha aqui, porque aí você vai ter uma condição melhor de avaliar. Se tiver quente para você, joga água gelada lá, não joga água fria para amenizar, né? Então, assim,
Banho frio no bebê não vai causar Covid-19 nem resfriado. Banho quente demais pode dar problema. Então, cuidado, né? Mesma coisa a comida. Testa na sua boca. Encosta na sua boca. Isso. O que tá ruim para você, tá ruim para o bebê. Exatamente. Para a gente fechar, acho que outra coisa muito importante, essa coisa de engasgo, eu acho que, como eu disse, a gente já falou um montão que eu queria falar com você, era um perrengue eterno que também acontece. Ingestão de corpo estranho, sem engasgo, né? Ingestão de corpo estranho. Como é a real, por exemplo, menino que engole uma moeda, engole um carrinho, engole uma pecinha de Lego, e o menino que engole uma pilinha. Quais são as diferenças no aperreio aí? Então, assim, gestão de corpo estranho é meio que nem as quedas. Dá para prevenir um pouco? Dá para prevenir. A gente, né? Evitar de deixar pecinhas pequenas por aí. Você não vai deixar sua caixinha de costura cheia de agulha, né? Deixa trancada. Outra coisa que vale a pena muito deixar trancada, que é péssimo ingerir, são produtos químicos e remédios em geral. Então, produto de limpeza e remédio não dá para brincar. Isso aí tem que ficar em armário trancado. Nem deixar embaixo, né? Nem fazer coisa para lavanderia alto. Faz dupla proteção. Alto e trancado. Pronto. Tanto para remédio quanto para produto de limpeza, porque são ingestões muito graves que não vale a pena arriscar. Então, esse tipo de prevenção a gente consegue fazer, né? Agora, tem um limite, né? Que é aquilo que você falou, a moeda, né? É muito difícil. Você tenta deixar sua carteira escondida, mas a criança tem a curiosidade da carteira, aí ela vai, pega, engole a moeda, entendeu? Então, primeira coisa, não se culpe. Não se culpe, porque acontece, tá? É a mesma coisa das quedas. Agora, tem algumas coisas que é ok ingerir, tem algumas coisas que não é ok ingerir. Então, eu já falei duas, que é produtos de limpeza e remédio. Tem uma terceira que você já falou agora, que eu morro de medo, que são as pilhas de baterias. Pilha e bateria é um inferno. Não é para deixar engolir, não é para deixar colocar no nariz, não é para deixar para colocar no ouvido, não é para deixar... Porque, assim, qualquer lugar que ele entra... Se puder, nem apresente para a criança pequenininha, nem mostre para ela que existe. É péssimo. A pilha, ela tem um produto químico dentro, né? Uma reação, não é bem um produto químico, né? Mas ela causa uma reação química, e a bateria, que corrói, tá? Então, onde ela passa corroendo. Então, assim, eu já vi coisas dramáticas, assim, de esôfago corroído por pilha, né? Já teve uma história no meu hospital, eu não peguei pessoalmente, mas de uma fístula entre a traqueia, entre o esôfago e a traqueia, por conta de pilha. Então, assim, coisas muito dramáticas, sabe? Então, assim, pilha não é brinquedo, não é para dar para sua criança nada. Brinquedos tem que ter aquele parafusinho atrás, porque tudo brinca de pilha hoje em dia. Então, tem que ter aquele parafusinho atrás, tem que estar lá o parafusinho. Existe por um motivo. Só os aprovados, o Inmetro só aprova se tem o parafusinho, então só compre brinquedos aprovados pelo Inmetro. Para não acessar a pilha. E outro lugar que não tem, eu não sei por que não tem, devia ter. O controle remoto não tem parafusinho. Eu ia falar isso. É uma tem super que ter cuidado com o controle. E porque aí, hoje o controle, se o menino derrubar no chão, tem certos controles que abrem. Aí ele acha. Aí, ó o que eu faço, gente, a noia, né? Mas foi o que eu falei, tem coisas que a gente tem que relaxar. Tipo, caiu de levinho, tá tudo bem. A gente não tem que ser noiado com tudo. Mas tem coisa que não dá, entendeu? E a pilha não dá. Então, o que eu faço? Eu passo, mãe raiz, eu passo durex nos controles remotos. Você vê aqui em casa, tá tudo com durex em volta. Não é a mesma coisa que o parafuso, mas até a criança começar a tirar esse durex, já fez barulho, você já percebeu que ele tá com o controle na mão tentando tirar a pilha, você já conseguiu pegar essa situação antes que aconteça. Então, lugares que não tem parafusinho, se for brinquedo, joga fora. Agora, se for uma coisa que não dá para jogar fora, tipo o controle, coloca fita. Resolve. Ajuda, né? E agora, outra coisa que não deve ingerir de jeito nenhum, isso é mais óbvio, são coisas pontiagudas, porque daí elas podem perfurar, né? Conforme passa. Então, obviamente, tesourinhas, alicates, e aí até palitinho de limpar os dentes, sabe? São coisas que não tem que ficar na mão de uma criança. Porque... tem 3 coisas que eu sempre oriento as mães. Chega lá no consultório para puericultura de 2, 3 meses, aquela pulseirinha na mão do bebê, eu já corto. Aqui é acostumado a ter até aquela com a figazinha, que é a promessa da avó ou da tia.
Aí eu disse, a figazinha que é o perigo, porque ela bota a mão na boca com a figa e às vezes a figa solta. Outra coisa é a chupetinha fashion, biju, Ah, né? sim. Cheia de Cheio de bolinha. strass. Gente, roupa de criança não é para ter strass. Pensa, é um negocinho que Isso, cai na boca da criança. Esquece isso, strass, aqueles lacinhos pequenininhos grudados na roupa da criança, sabe? isso. Meu filho mais velho era menino, eu não ligava, não tinha essa percepção. Agora que a segunda é menina, agora que eu vejo como tem uns negocinhos assim nas roupas da criança. Só quem passou por uma ingestão, né, de um É, negócio desse é que sabe o perrengue, né? Então, exatamente. lembrar disso aí. Não é E o frescura colar de de um... âmbar é uma coisa que não serve nem para sufocamento, nem para Isso. nem para ingestão, não serve, e também não serve para o dente, então não usa colar E é de âmbar. feio pra danado aquele negócio. Eu Não não é sei como é que o fashion. povo acha bonito aquilo ali, É. o menino da Idade da Pedra em 2021. Nenhum colar, nunca, assim, não coloque. E assim, agora, assim, tem coisas que vai engolir que nem tudo você precisa endoscopar, né? Nem tudo você tem que. Peça Claro, de Lego e moeda, que é a dúvida sempre das mães, então, né? assim, é claro que assim, se a criança ingerir um corpo estranho, eu acho que efetivamente vai ter que ir no hospital em algum momento para fazer uma avaliação, para tirar um raio-x, para ver se né, não está com uma obstrução ali, né, do intestino pela coisa que ingeriu. Não tem jeito, não vai escapar de ir num pronto-socorro se ingeriu alguma coisa. Mas tem coisa que foi o que eu falei, é perigoso, tem que sair correndo. Isso daí, se você chegar no hospital, vai ter que sedar essa criança, fazer uma endoscopia, tentar tirar, né? É uma situação dramática, né? São esses que a gente falou. Agora, o Lego, a moeda. Outro dia, um amigo meu fiquei monitorizando ele dias e dias por WhatsApp, porque a filha dele suspeita de engolir uma tampa de canetinha. Acontece. Isso daí não. Teve uma paciente minha que ela engoliu uma pecinha de Lego que era de um carrinho, que era tipo uma marchazinha. Aí o pior é que ela era quadradinha e tinha ponta, mas não tinha ponta, né? Era uma marchazinha de carro. Enfim, saiu, É, passou, né? esses, na verdade, a gente não precisa sair endoscopando de cara. Provavelmente a gente vai fazer uma observação nos próximos dias e observar as fezes para ver se sai. E aí fica naquela, observa as fezes, vê se sai. O pior Aí, é que esses de plástico às vezes nem aparecem, é, né? No rancho. então, vai ficar ali um drama uns dias. Quando eu até acho moeda melhor, né? Porque ela é radiopaca, né? Então a gente acompanha ela no raio-x. A criança vai lá, a cada 2, 3 dias você vai Moeda é show, né? chapa. Aí você vai batendo a chapa, você vai vendo o negócio descendo. Aí quando é de plástico, nem isso. Então, desse meu amigo era uma tampa de uma canetinha. Não tinha nem isso. Então, assim, ficou uma semana que acho que ainda foi a primeira vez no hospital, aí foi uma outra no meio, porque não tinha Não tem uma fezes, sintoma, nada, né? só Acabou, para espera. bater uma chapa para ver se não estava obstruído, né? Se não tinha sintomas de obstrução intestinal, não tinha, estava fazendo cocô. E aí você vai esperando. Às vezes você vê nas fezes, às vezes não. E aí é isso. Mas não E ele tem. caiu no limbo. Cai no limpo. Mas o plástico é uma coisa bem inerte também, né? Então a gente fica menos preocupado de dar alguma reação aí, né? E não tem muito o que fazer, mas tem que acompanhar. Eu acho que pelo menos não quer levar para o socorro, no mínimo, faz um retorno precoce no pediatra, eu acho. Para o pediatra E poder fazer. observa, né? Se a criança começar a vomitar, começar a ficar com a barriga inchada, reclamar do Parar de abdominal, fazer etc., cocô, procurar é um parar de fazer sintoma, né? cocô, tal, né? Mas é Distensão. isso. Tem um monte de coisa para a gente falar ainda, Ixi, talvez, assunto mas sem assim, fim. eu estou vendo aqui 26 perguntas. Eu vou só abrir os comentários, só para o pessoal dizer se gostou, se não gostou, mas eu quero combinar o seguinte: está fixado aqui no comentário o seu perfil. Então, a doutora Mari vai abrir uma caixinha de perguntas lá hoje. Hoje não exijam hoje, amanhã. Aí Amanhã. vocês fazem todas as perguntas do mundo que vocês ficaram com dúvida nessa história desse moído hoje dos primeiros socorros. Mas eu acho que a gente assim conseguiu, se as pessoas prestarem atenção, nós nós entregamos aqui, né? Isso foi colocado aqui praticamente tudo que é de mais importante e cada coisa com uma dica assim que eu acho que as pessoas se beneficiam, né? Dessa interação que a gente está podendo ter com elas hoje em dia. Então, as dúvidas quaisquer, né? Engolir, sei lá, papel, aqui, massinha de modelar, o que for, fica para a caixinha de perguntas da doutora
Mari, tá certo? Eu Prometo que queria lhe amanhã de manhã eu vou agradecer. abrir. Mas só vou abrir amanhã de manhã, gente, porque tem um filho pequeno. Então vou botar isso. Pelo amor de Deus, dá uma colher de chá aí para a doutora, né? Amanhã Mas de manhã eu abro. vão lá, sigam. Eu queria agradecer mais uma vez, mandar um abraço para Paulo, dizer que, assim, é muito, para mim é muito bom estar podendo ter essa plataforma para não só trazer pessoas como você precisa crescer nesse negócio, nessa rede, ele precisa crescer, eu disse isso para ele, todos os colegas, porque a gente vê tanta coisa ruim ganhando visibilidade. E aqui a gente está tentando exatamente entregar, né, consciência, educação e cuidado, né? Porque eu faço isso pelas crianças, pelos pais também, mas muito pelas crianças, né? Porque a gente, quando fala de acidente, está falando de prevenção. Então, eu acho que você tem um papel assim muito importante, porque você é uma pessoa que fala sobre isso nas redes, né? Eu não conheço ninguém que fale como você tão bem. Então, eu desejo que você a partir daí vá galgando, vá crescendo, vá aparecendo. E com certeza, do mesmo jeito que o meu amigo Paulo é o homem o homem da urologia, você vai ser a área dos acidentes com as crianças na prevenção e no cuidado, viu? Muito obrigada. Assim, você falou que faz isso pelas crianças, eu também faço. Eu falo que foi minha maternidade que me mudou, porque até então eu era cirurgiã do trauma da porta para dentro. E a gente, você sabe muito bem agora, falando de médico para médico, a gente trabalha muito da porta para dentro. É Muito. verdade. Aí sabe tudo da porta para dentro. E aí, quando eu virei mãe, eu vi o mundo da porta para fora e eu vi que ninguém sabia nada. E que até assim, eu fico até pensando do ponto de vista filosófico, o nosso erro, né, de não levar para fora, né? Então, e aí foi aí que virou a minha chave nesse sentido, né? Então, eu fico muito feliz de estar levando informação para as pessoas e eu quero levar mais para mais pessoas. Tudo que eu quero é que as crianças não se acidentem, eu não quero encontrá-las no hospital, né? Então, que É bom que isso eu consigo aí. fazer isso, que bom que E você pediatria é isso, né? Prevenção, cuidado, puericultura, orientação. Às vezes a gente não tem tempo na consulta de falar sobre prevenção de acidentes, mas a gente tem que orientar isso aí, né? E nós precisamos usar esse meio que a gente tem, porque hoje em dia basta um celular e um perfil que você faz isso, para exatamente a gente alavancar esse conteúdo e dessas que assistiram aqui se multiplicam, passam essa live para outros, encaminhem, compartilhem, porque